O vídeo de hoje é sobre Thomas Müntzer e envolve temas como a Reforma Radical, a Guerra dos Camponeses Alemães, o Sermão de Thomas Müntzer aos Príncipes e, finalmente, a Teologia da Libertação. A história de hoje se passa na Alemanha do século XVI, o período onde há o início da Reforma Protestante. Thomas Müntzer foi um teólogo alemão controvertido. Há muitas opiniões divergentes a respeito do que ele fez e você verá neste vídeo. Quando Thomas Müntzer começa a se envolver com a Reforma Protestante e ele conheceu Martinho Lutero, Martinho Lutero inclusive o indica para ser o capelão, ou aquele que iria pregar numa das igrejas ali da Alemanha. Mas Thomas Müntzer, ele tinha algumas divergências que foram se tornando mais graves em relação a Martinho Lutero. Thomas Müntzer, desde o início do seu ministério, ele se envolveu com a questão social. De fato, na Alemanha daquela época, as questões sociais, a opressão aos camponeses era algo flagrante. O próprio Martinho Lutero, como nós veremos nesse vídeo, ele faz uma advertência aos príncipes alemães pela situação em que estavam vivendo os camponeses. A evolução da história é de que os camponeses alemães, sob várias lideranças, dentre elas a de Thomas Müntzer, eles se revoltam e há aquela chamada a Guerra dos Camponeses Alemães, onde os príncipes alemães, a nobreza alemã, esmagou esta revolta de camponeses, e dentre estes homens e mulheres humildes ali da Alemanha, cerca de 100 mil pessoas foram mortas nesta guerra. Thomas Müntzer, como um teólogo controvertido, como eu tenho dito, ele não só participou efetivamente da batalha, na qual ele acabou sendo preso e posteriormente foi decapitado, mas também ele era o grande discurso naquele meio e naquele momento da história da Alemanha. Thomas Müntzer fazia discursos, sermões inflamados, escreveu cartas, e ele foi determinante, na verdade, no meio dessa revolta campesina. E a oposição entre ele e Lutero determinou também dois pontos de vista, e uma das críticas que se faz a Martinho Lutero ainda hoje foi justamente a posição que ele adotou naquele momento da história da Alemanha. Os dois, Martinho Lutero e Thomas Müntzer, passaram então a estar em polos opostos, de alguma forma, ainda sobre a inimizade com a Igreja Católica Romana, mas houve esse grande problema dentro da Alemanha. O fato é que Thomas Müntzer não tem a sua história documentada como os demais reformadores. É evidente que ele perdeu, ele foi derrotado naquela situação. Mas, de qualquer forma, vamos analisar um pouco da história e das condições daquele momento. A história de Thomas Müntzer, para que nós tenhamos uma ideia, ela repercute até nos dias atuais, no século XX. O Engels, que foi um dos grandes filósofos de corrente marxista, ele escreveu um livro, A Guerra dos Camponeses Alemães. Nesse livro, o Thomas Müntzer
ele é realmente louvado e ele passa inclusive a ser um herói para a esquerda da Alemanha. Na Alemanha comunista, Alemanha Oriental, Thomas Müntzer é homenageado por estátuas. Houve momentos em que ele foi evocado como um verdadeiro revolucionário, aquele que antecedeu o marxismo. Thomas Müntzer teria sido uma espécie de proto-marxista, alguém que teve todas as ideias antes do século XIX. Para que nós possamos ter uma ideia da situação da época, eu trouxe aqui ao vídeo os 12 artigos que foram feitos pelos camponeses em março de 1525, e nós vamos acompanhar esses 12 artigos porque ele vai retratar justamente a situação e as reivindicações dos camponeses, aos quais Thomas Müntzer era uma das lideranças, aos quais ele se aliou e pelos quais ele lutou e pelos quais ele desenvolveu a sua teologia. O primeiro artigo é um artigo de cunho religioso. Cada cidade e aldeia terá o direito de eleger e demitir o seu pregador se ele se comportar mal. O pregador deve pregar o evangelho de forma simples, direta e clara, sem qualquer acréscimos humanos, pois está escrito que só podemos alcançar Deus através da verdadeira fé. Aqui é evidente que os camponeses estão refletindo as ideias luteranas, as ideias religiosas, as ideias que a reforma protestante vinha propagando. Muito embora nós vamos ver também que os camponeses tiveram uma enorme decepção com Martinho Lutero, quando ele apoia os príncipes alemães contra os camponeses. O segundo artigo diz o seguinte: aqui nós vemos já a questão de exploração que havia contra aqueles camponeses alemães. Os pregadores serão pagos com o grande dízimo. Qualquer excedente será usado para ajudar os pobres da aldeia e pagar os impostos de guerra. O pequeno dízimo será abolido, pois foi inventado pelos humanos, pois o Senhor, nosso Deus, criou o gado livre para a humanidade. Esse pequeno dízimo incidia justamente sobre os animais domésticos de propriedade dos camponeses. Eles aqui então estão reivindicando uma mudança nessa questão. O terceiro artigo diz: até agora tem sido prática de que tenhamos sido tratados como servos, o que é deplorável, pois Cristo redimiu todos nós com seu sangue precioso, tanto o pastor como o fidalgo, sem exceções. Assim declaramos que somos livres e queremos permanecer livres. Aqui então os ideais iniciados pela reforma protestante por Martinho Lutero, eles vão aflorar quando os camponeses estão reivindicando que não fossem mais tratados como servos, como verdadeiros escravos, mas como homens livres. Não é fraternal, diz o artigo 4º, e não está de acordo com a palavra de Deus, que o pobre não tem o direito de caçar ou de pescar. Desde quando Deus Nosso Senhor criou o homem, deu-lhe poder sobre todos os animais, as aves no ar e os peixes nas águas. Porque as florestas antes comunitárias, os senhores feudais da Alemanha, aqueles príncipes, eles foram se assenhoreando dessas florestas, eles foram comprando, e as florestas que eram comunitárias passaram a ser propriedade privada. Dessa forma, os pequenos, aqueles camponeses, eles não tinham acesso às riquezas das florestas. E aqui no artigo 5º, que isso fica bem claro, porque eles dizem o seguinte, os camponeses estão dizendo o seguinte: os nobres tomaram posse exclusiva da floresta. Quando o pobre precisa de algo, deve comprá-lo pelo preço em dobro, pelo dobro do preço. Consequentemente, todas as florestas que não foram compradas, ou seja, antigas florestas comunitárias, que muitos governantes simplesmente se apropriaram, serão devolvidas à aldeia, para que qualquer pessoa possa satisfazer suas necessidades de madeira e lenha.
O artigo 6º diz que o excesso de trabalho compulsório exigido de nós, que cresce dia a dia, deve ser reduzido à quantidade que nossos pais costumavam realizar, segundo a palavra de Deus. O artigo 7º diz: a nobreza não nos obrigará a realizar mais trabalho compulsório do que o acordado. Era comum, e aqui uma explicação desse artigo, era comum os nobres aumentarem unilateralmente o trabalho obrigatório que exigiam de seus servos. Então aqui nós já estamos vendo que a situação social era tal que, na verdade, as ideias, podemos dizer, comunistas, no bom sentido, elas estavam aflorando naquele momento. E elas vão, inclusive, aparecer muito mais, de uma forma muito mais clara, logo depois desses fatos que nós narramos nesse vídeo, quando surge o movimento dos anabatistas. Mas isso é assunto para outra oportunidade. O artigo 8º diz que muitos campos não podem produzir o suficiente para pagar o aluguel exigido por eles. Homens honestos devem inspecionar estas terras e estabelecer um valor justo de aluguel para elas, para que os agricultores não precisem trabalhar de graça, porque o trabalho de cada dia merece o seu pagamento. Então veja bem, do que reclamavam esses agricultores? Excesso de trabalho, limitação aos bens comunitários que foram apropriados pelos nobres. Então um trabalhador, um camponês, precisava de lenha, ele tinha que comprar a lenha que ele poderia alcançar com facilidade na floresta. Ele queria caçar e não podia, ele queria pescar e não podia, porque aquelas florestas eram consideradas dos senhores feudais ali da Alemanha. Eles usavam das terras dos nobres para produzir, mas o aluguel que lhes era cobrado muitas vezes sequer poderia ser pago com a produção daquela oportunidade. E nos anos de 1524 e 1525, que é quando esses fatos estão ocorrendo, houve uma quebra na safra da região e houve fome. Então nós estamos diante de um momento em que tudo converge para essa grande revolta. Nós tivemos a Reforma Protestante, o movimento de Martinho Lutero e outros que o seguiram, inclusive o próprio Thomas Müntzer seguiu também Lutero. Nós temos um problema de fome, nós temos esta exploração social dos senhores feudais ali da Alemanha, e isso vai desaguar naquilo que já foi dito aqui, uma revolta de camponeses, onde cerca de 100 mil deles perderam as vidas nos campos de batalha. O artigo 9º, eles dizem assim: constantemente são feitas novas leis para impor novas multas. As punições não estão sendo aplicadas de acordo com a ofensa, mas sim de forma arbitrária. O aumento de multas e julgamentos arbitrários eram comuns. Em nossa opinião, devemos ser julgados de acordo com a antiga lei escrita, de acordo com o mérito do caso, e não por capricho. O artigo 10º vai dizer o seguinte: muitos dos nobres se apropriaram de prados e campos pertencentes às cidades. Queremos que eles sejam devolvidos a todos nós em comum. O artigo 11 diz o seguinte, que o Todfall, uma espécie de imposto sobre herança, o ITCD da época, será abolido completamente e nunca mais viúvas e órfãos serão roubados vergonhosamente contra Deus e honra. E o último artigo dos 12 artigos dos camponeses diz o seguinte: é nossa decisão e opinião final que se um ou mais dos artigos listados aqui contradizem a palavra de Deus, nós os rescindiremos se nos for explicado com base no que está escrito. Se alguns artigos já nos foram concedidos e depois se verificar que foram injustos, então eles serão nulos e sem efeito.
Da mesma forma, tudo isto está sujeito à condição de que, se forem encontrados artigos adicionais aqui escritos que sejam contra Deus e uma queixa de alguma outra pessoa. Então nós temos aqui o resumo do que estava ocorrendo. E aproximava-se o momento em que a insurreição se tornava evidente que haveria um grande problema ali na região. É interessante que essas mesmas reclamações, essas mesmas situações se repetiram no século XIX, quando a doutrina marxista ganhou a mente e os corações de muitos, e até hoje nós temos isso aí. Isso se reflete, essas mesmas reclamações dos camponeses daquele tempo estão refletindo hoje também, são as mesmas reclamações. E eu vou dizer uma coisa aqui que é um pouco dura, mas a mãe da revolta dos camponeses, a mãe do marxismo-leninismo do século XIX e a mãe de todas as tristezas e a mãe das ideias de esquerda radical que temos hoje, na verdade, a mãe disso tudo é o insucesso, é o fracasso da igreja. Quando eu estou dizendo igreja, eu não estou me referindo à igreja católica romana somente, eu estou dizendo também de toda a corrente protestante. Porque muitos de nós, como protestantes e também católicos romanos, temos deixado de lado uma visão social, uma visão que atenda à pobreza, uma visão que combata as injustiças sociais, que combata a fome, que dê oportunidade a todos. E nós vamos falar um pouquinho disso ao final, quando tratarmos da teologia da libertação. Mas diante daquele quadro, Martinho Lutero escreve também uma carta, e que é intitulada Exortação à Paz. Nessa carta, Martinho Lutero ele recrimina francamente os senhores feudais alemães. Ele diz que aquela situação era oriunda daqueles senhores feudais, das atitudes da nobreza alemã. Porém, Martinho Lutero não estava compromissado com uma luta de causas sociais. O compromisso dele era realmente doutrinário. As ideias de Martinho Lutero eram questões doutrinárias de divergência com o catolicismo romano, questões da justificação pela fé, da questão da Bíblia na mão de todos, na sua língua, sola escritura, investigação, retirando a autoridade do magistério da igreja e em boa parte, não na totalidade, da tradição. Mas Thomas Mintzer, desde o início do seu ministério, ele se volta para aquelas classes oprimidas e ele vai então construir a sua teologia a partir desta visão teológica que ele teve e fica muito bem claro isso num discurso em que ele fez dirigido aos príncipes alemães. Preocupado com a fama de Mintzer, o eleitor da Saxônia, Frederico, encarregou o seu irmão Duque João. Esse Duque João veio a ser também o sucessor de Frederico, de investigar o inflamado pregador. Convocado a expor suas ideias, Mintzer formulou em 13 de julho de 1524 aquela que foi considerada a mais extraordinária expressão vocal pública da era da Reforma, baseada em visões apocalípticas do livro de Daniel. Então nós temos aí o famoso sermão de Thomas Mintzer. Nesse sermão, Thomas Mintzer vai se referir à profecia do capítulo 2 de Daniel. Essa profecia do capítulo 2 de Daniel o Nabucodonosor teve um sonho em que ele vê uma estátua cuja cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o colo de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro representavam uma sucessão de reinos. E temos ali o Thomas Mintzer, ele analisa
de forma clara e correta a sequência dos reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E agora ele passa a dizer para os príncipes nesse sermão que o quinto reino e último está às portas, que é justamente o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É a ideia do milênio na Terra. Thomas Mintzer, ele então vai trazer aqui essa ideia que até hoje é corrente de um milênio onde o reino de Cristo seria ou será instaurado e onde haverá justiça. E Thomas Mintzer encarna então a figura de um profeta deste momento. Ele desafia os príncipes a ouvir a figura visionária do profeta, que ele então seria propriamente um profeta trazendo mensagens específicas. E ele então vai fazer neste sermão advertências seríssimas aos príncipes e vai dizer que eles devem tomar uma atitude completamente diferente. Nesse ponto, já no início do sermão, ele vai fazer uma crítica à igreja. E essa crítica ela vai se estender não só ao catolicismo romano, mas também ao protestantismo de Martinho Lutero, porque a ideia não só de Mintzer, mas de outros teólogos, e depois nós vamos ver isso com clareza no movimento anabatista, a ideia é de que nenhum reformador protestante desejava realmente uma reforma radical, uma reforma que realmente corrigisse as coisas. Então, ele em determinado momento, no início do sermão, ele vai dizer, ele vai invocar o testemunho de Eusébio de Cesareia, no livro que ele tem sobre a história da igreja, e o texto é o seguinte: porque Gesipo e Eusébio dizem no quarto livro, capítulo 22, referindo-se à igreja cristã, que a congregação cristã não foi virgem após o momento da morte dos discípulos e dos apóstolos. Então o Thomas Mintzer começa a delinear a situação da igreja a partir dos apóstolos como uma situação de franca decadência, e que chegou um momento ali no século XVI que não era mais possível que se aceitasse aquela situação dentro da igreja. Mas ele não se conformava tão somente com as ideias luteranas. Ele cria que Lutero estava, de uma certa forma, agindo timidamente, sendo complacente com as injustiças dos senhores feudais da Alemanha. Então ele vai dizer num determinado trecho do seu sermão: ensinam e dizem que Deus não revela mais segredos divinos a seus queridos amigos por meio de visões verdadeiras ou de sua palavra audível. Aqui surge uma questão. Thomas Mintzer e os seus seguidores, de alguma forma, eles estavam vivendo um momento místico de profetismo. Eles se imaginavam, o Thomas Mintzer se imaginava um profeta que recebia de alguma forma revelações de Deus, e que ele deveria então trazer essas revelações por uma transformação que libertasse as pessoas da pobreza, libertasse as pessoas do jugo da escravidão e que desse às pessoas condições sociais que fossem aceitáveis. E continue: assim eles permanecem em sua atitude, não testados pela experiência, e ridicularizam os homens que lidam com a revelação, como os ímpios fizeram com Jeremias, no capítulo 20, versículo 7 e seguinte. Então ele está se colocando ali como realmente um profeta, Daniel, Jeremias, fazendo advertências e sendo ridicularizado. E essa acusação ele está dirigindo aqueles que ele chama de escribas, que são, na verdade, os escritores protestantes. O que então o Deus Todo-Poderoso fará conosco? Ele pergunta. Por essa razão ele terá que retirar sua bondade de nós. E ele continua então fazendo sérias advertências, e ali sentado, ouvindo o príncipe João,
está atento ouvindo as palavras desse profeta do século XVI, Thomas Mintzer. Uma coisa que desagradou a Frederico foi o fato de que este sermão foi impresso e distribuído largamente ali na Alemanha, e isso incitou ainda mais os problemas que eles estavam vivendo. Ele vai dizer mais assim: e deles Isaías 58, versículo 2 disse: querem conhecer os meus caminhos como pessoas que fizeram justiça, são os protestantes. Ele agora está acusando a animosidade de Thomas Mintzer. Como um teólogo, ela cresce cada vez mais contra Lutero, até o momento em que ele vai desembainhar uma espada, vai lutar com os camponeses e vai ser preso e executado posteriormente. Esses escribas, os protestantes, são os magos que negam publicamente a revelação divina e assim interferem no Espírito Santo. Ou seja, eles estavam, o grupo ali, recebendo mensagens claras do Espírito Santo sobre o Espírito de Cristo, sobre o Evangelho para os pobres, e eles não estavam sendo ouvidos. E aquele que não percebe e não se torna receptivo a isso, a essas mensagens espirituais, através do testemunho vivo de Deus, Romanos 8, ele não pode dizer nada de profundo sobre Deus, embora tenha devorado 100.000 Bíblias. Aqui o combate é de um grupo religioso místico ou profetista, ou mais próximo da experiência do que da teologia, da razão daquilo que está escrito, contra aqueles que tinham um vasto conhecimento teológico, como Martinho Lutero, e escreveram obras contestando a Igreja Católica Romana. Embora cada um se defenda como quiser, a profecia de Daniel não perdeu sua força. Ele está se referindo então ao fato de que a profecia se concretizaria ali no tempo dele. O milênio se aproximava, o reino de Cristo estava próximo, e era necessário que se combatesse nesse sentido. Esse texto de Daniel é claro como o sol, e o processo do fim do quinto reino do mundo está em pleno andamento. E agora ele vai fazer um réplica forte aos príncipes da Alemanha. Portanto, amados e estimados príncipes, recebam seu julgamento diretamente da boca de Deus, e não deixem que seus clérigos hipócritas os enganem ou sejam impedidos por falsa consideração de indulgência. Porque a pedra é aquela, ele identifica a pedra como sendo Jesus Cristo, aquela que no capítulo 2 ali do livro de Daniel é arrancada sem mãos humanas, e ela é atirada sobre a estátua, e ela esmiuça então todos os reinos, todos os grandes impérios da terra. Então essa pedra cresce, se torna uma montanha, e essa montanha é realmente o reino de Cristo. Essa interpretação é válida até hoje e tem sido repetida. Ela não foi descoberta por Thomas Mintzer, mas ela de fato é uma interpretação correta da parte dele. Porque a pedra arrancada não à mão da montanha cresceu. Os pobres leigos, diz aqui o Thomas Mintzer, e camponeses veem isto muito mais claramente do que você. Sim, louvado seja Deus, tornou-se tão grande que se os outros senhores ou vizinhos quisessem perseguir-te por causa do Evangelho, seriam combatidos pelo seu próprio povo. Eu sei com certeza. E aqui ele está se referindo aos demais senhores feudais de feudos católico-romanos, porque nessa época a Alemanha estava ali dividida. Mas se você quer ser um bom governante, deve começar o governo pela raiz e como Cristo ordenou. Afaste seus inimigos dentre os eleitos, porque você é o meio para esse fim. Amado, não nos dê desculpas vãs, como que o poder de Deus deve fazê-lo sem a intervenção da espada.
Seja ousado, o governo será daquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Que ele, amado, te proteja para sempre. Muito bem. E mais adiante, então, ele vai intensificar a ideia de que o cristão precisa pegar na espada para combater os ímpios. Isso fica mais claro com o passar do tempo. Já no ano de 1525, nós temos algumas cartas que Thomas Müntzer escreveu. Nessas cartas, ele começa se intitulando Thomas Müntzer, servo de Deus. Mas a partir de uma certa altura, ele diz Thomas Müntzer com a espada de Gideão. Esse texto de uma de suas cartas, ela retrata o momento. Eu tenho a mensagem para fazer a guerra. Por enquanto não posso fazer de outra forma. Eu mesmo gostaria de instruir os irmãos para que seus corações se tornem maiores do que todos os castelos e armas dos perversos ímpios da terra. Aqui agora ele já está se referindo aos senhores feudais da Alemanha e está incitando os camponeses a se levantarem para instalarem o reino milenar de Cristo. Não permita que suas... Vá em frente, diz ele, vá em frente, enquanto o fogo ainda queima. Não permita que sua espada perca o calor do sangue. Bata, 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 bata na bigorna de Nimrod. Nimrod é aquele personagem do Velho Testamento. As coisas então fluíram, ele inflamou de forma muito clara os campesinos e ele aderiu à revolta com cerca de 300 homens, foram para o campo de batalha, ali foram derrotados. Ao final de tudo morreram cerca de 100 mil pessoas, todos eles praticamente campesinos, e o Thomas Müntzer vem então a ser decapitado. Assim termina a história. Mas esse momento da história alemã, ele tem dois pontos que nós precisamos refletir. Primeiro, ele trouxe consequências imediatas, porque o anabatismo que já vinha surgindo na Suíça, uma oposição a Zwinglio, o anabatismo vai se fortalecer a partir deste ponto. Mas, se nós fizermos uma reflexão, todos os movimentos sociais futuros, eles foram usurpados do cristianismo, que deveria e deve ser uma força para a realização de justiça social. Eles foram usurpados por outras pessoas, mas não que essas pessoas, que essas correntes filosóficas, doutrinárias, tenham feito isso por maldade. Eles fizeram isso na ausência da própria igreja. A igreja se retira das questões sociais. E com isso nós vamos ver ali, no auge da opressão do trabalhador no século XIX, ali na Revolução Inglesa, as ideias marxistas vão ocupar o lugar e os corações, nos corações de muita gente, porque a igreja havia se afastado. Quando eu estou me referindo à igreja, não estou me referindo à Igreja Católica Romana, a ela também, mas estou me referindo também à Igreja Protestante. Ora, o colonialismo europeu, com as bênçãos da igreja, foi algo terrível. Se nós estudarmos sobre o que os belgas fizeram na África, o fato de que os africanos não eram sequer considerados gente, em muitas situações eles eram considerados apenas animais, e nós sabemos no Brasil do que aconteceu no período da escravidão. Então o cristianismo ousou no século XX ter uma reação, inclusive uma reação doutrinária, uma reação da teologia da libertação, que também tem o seu viés no meio protestante. E no Brasil nós vamos encontrar aí um famoso
teólogo presbiteriano, mas que teve que se afastar da igreja presbiteriana, Rubem Azevedo Alves. A teologia da libertação, nós podemos não concordar com tudo. Nós podemos, inclusive, de alguma forma, tecer críticas sobre essa teologia nesse campo doutrinário, no campo da teologia cristã, seja ela protestante ou católica romana. Mas o que nós não podemos deixar de ver é que, de fato, muitas vezes o cristianismo está alheio às questões da pobreza e das dificuldades. Nós estamos vendo hoje grande parte do meio evangélico envolvida sobre a ideia de que devemos lutar pela moralidade e outras coisas, mas a ideia de um governo liberal, sem nenhum critério, sem nenhum conceito de assistência social mais ampla, políticas governamentais mais amplas. Nós estamos vivendo esse embate no meio do cristianismo. Nós estamos vivendo essa situação em que muitos de nós ficam perplexos com a reação de cristãos do grupo A, cristãos do grupo B. Mas o interesse e o cuidado de Jesus Cristo para com aqueles pobres, o compromisso da palavra de Deus com os pobres, com os marginalizados, com os necessitados, é algo sério e que deve envolver toda a igreja e todos os cristãos, independente se concordamos ou não com a teologia da libertação, com o Papa Francisco. É dever de cada cristão se envolver pelas causas sociais de socorro, de transformação de vidas já nessa terra. Não que creiamos nesse milenarismo de um reino de paz nesta terra, eu não creio nisso, nesses 1000 anos aqui na terra antes da volta de Jesus, mas nós precisamos ter essa noção de apoio ao pobre, apoio ao vulnerável. Quando Tiago escreve uma das dezenas de passagens da Bíblia, mas quando ele escreve ali no capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Eu faço esse apelo para a nossa reflexão. Haveria necessidade de um Thomas Mintzer se a igreja já tivesse compreendido à época que é necessário amparar o pobre? Se a igreja já tivesse compreendido isso, não haveria espaço para uma teologia que pregasse que as pessoas devem pegar em armas para ter seus direitos garantidos e suas liberdades, inclusive a comida. As pessoas não haveria uma teologia nesse sentido. E se a igreja tivesse acordado antes para essa situação, dado uma certa ênfase nisso, nós não teríamos provavelmente uma escola de ateus, marxista-leninista, roubando o coração de Jesus Cristo na vida das pessoas. As pessoas estariam entronizando Jesus Cristo em seus corações e não Karl Marx e todos aqueles que o seguiram. Um abraço. Se você gostou do vídeo, compartilha com os seus amigos e dê um like aí. Até o próximo.